Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do nono ano de Língua Portuguesa, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é resenha crítica, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das habilidades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale destacar as EF67LP05, EF69LP06 e EF69LP46, e os descritores D14 e D12. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente exemplares de jornais impressos, jornais digitais ou em slide. Esses recursos possibilitarão aos alunos um contato com diversos gêneros textuais que circulam por meio desses suportes e a compreensão sobre como são organizados os textos com finalidades distintas, em especial os que são publicados na seção cultural. Dialogar sobre os temas dos gêneros textuais jornalísticos apresentados também poderá contribuir para a criação de uma consciência coletiva sobre o papel do cidadão mediante os contextos sociais, culturais, políticos e econômicos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente as filipetas de papel com as perguntas e respostas indicadas. Esses recursos contribuirão para a compreensão da finalidade e dos suportes do gênero textual resenha crítica. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação de trios indicadas, se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos. Aproveitem esse momento e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem a leitura silenciosa e atenta da resenha, tentando despertar a curiosidade dos alunos para o assunto do texto, isto é, do objeto que foi resenhado. Trata-se de um texto longo, com vocabulário mais complexo e construções sintáticas mais elaboradas. Desse modo, a leitura compartilhada e o interesse pelo assunto tornarão o momento da leitura mais leve e possivelmente mais compreensível. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Para responder à questão 1, os alunos precisarão identificar características no texto que o enquadrem no gênero textual resenha crítica, além de sua finalidade comunicativa e os suportes mais apropriados para a circulação dela. Para tanto, vale destacar o universo temático, que toma uma obra como objeto de análise, identificando nela aspectos relevantes, positivos ou negativos. Nesse sentido, por meio da compreensão global do texto, identificar o assunto do texto, diferenciar as informações principais das secundárias e distinguir fato de opinião são habilidades que podem ser aprimoradas. As questões 2 e 3 demandam habilidades de localização de informações explícitas e a realização de inferências de informações implícitas. Os questionamentos da questão 4 promovem a articulação das informações veiculadas pela resenha crítica em estudo e os conhecimentos de mundo dos alunos, suscitando a discussão sobre valores e práticas sociais relacionadas à leitura, à adaptação de obras literárias para o cinema e à intertextualidade. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente dicionários de língua portuguesa e língua inglesa e materiais informativos e didáticos sobre o gênero textual resenha. Esses materiais possibilitarão aos alunos um melhor entendimento do texto, ampliando sentidos e favorecendo reflexões sobre o léxico, como recurso linguístico, e viabilizará o aprimoramento de técnicas de pesquisa, coleta e seleção de informações. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Os questionamentos propostos na questão 1 mobilizarão principalmente capacidades de localizar informação explícita, estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O universo temático da resenha crítica é um objeto resenhado e os assuntos tratados por ela. Ao abordar esses temas universais presentes nas obras resenhadas, a resenha crítica possibilita o estabelecimento de relações com vivências, valores e crenças pessoais do autor e dos demais interlocutores, fazendo emergir sentimentos e conhecimentos de mundo. É nessa direção que se pode discutir e refletir a morte e outras questões relacionadas à trama do filme. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores,
Na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem uma revisão das características do gênero textual em estudo, que podem ser validadas pelo texto do quadro Só para Lembrar. Chamem a atenção dos alunos para a finalidade desses textos e promovam reflexões sobre a intenção comunicativa do autor, que pode variar entre apenas divulgar um ponto de vista imparcial sobre a obra ou divulgá-la, de modo que a percepção do público sobre ela seja influenciada. Ressaltem a importância de um claro objetivo de comunicação que deve orientá-los na produção de suas resenhas. Na prática de planejamento de resenhas, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar, segundo as ideias expressas na BNCC, mobiliza capacidades de apreciação, busca de informação sobre a produção ou evento escolhido como objeto de análise, de síntese de informações e seleção de aspectos, elementos ou recursos que podem ser destacados positiva ou negativamente. Nesse sentido, explorar esse gênero textual e promover a produção e circulação deles na escola amplia o desenvolvimento da capacidade argumentativa do estudante, com foco na exposição de suas apreciações e posicionamentos diante desses textos. Pensando nisso, incentivem o planejamento do texto e a pesquisa de informações sobre ele, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a escrita do texto da resenha crítica e organização das ideias, os alunos devem sintetizar as informações da pesquisa, incluindo apenas as ideias principais ao descrever a obra escolhida, destacar sua opinião de forma coerente e convincente, ter o cuidado de não distorcer o texto-fonte para favorecer a crítica e deixar clara a obra resenhada e as preferências técnicas para que o leitor, caso queira, possa conhecê-la na íntegra. Ressaltem a formalidade da linguagem, característica desse gênero textual, que se dá pela escolha lexical e pelo emprego de recursos argumentativos. Nesse sentido, destaquem a função dos adjetivos e locuções adjetivas para ressaltar a opinião e juízos de valor e dos operadores de conexão, que garantem a coesão e a progressão temática no texto. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a escrita da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e o colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de papel sulfite e lápis de cor azuis e amarelos. Esses recursos serão utilizados no trabalho de autoavaliação dos alunos sobre suas produções escritas. Durante esse processo, os alunos serão incitados a analisarem em suas resenhas críticas a adequação da linguagem ao público, a clareza das ideias apresentadas e a organização estrutural delas no texto, a exposição coerente dos argumentos e dos aspectos positivos e negativos e o alcance dos objetivos da resenha. Considerando essas ideias como norteadoras do trabalho de revisão e reescrita, realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos.
Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!